Fala aí galera, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa 104. E hoje, assim, tá tudo bem, né, velho? Graças a Deus, o Atlético classificado para a semifinal de um torneio sul-americano de extrema importância em busca de um título inédito. E tá bem no brasileiro, né? Teve que priorizar e eu concordo com isso. Mas tá bem, tá ali perto do G4, enfim, é possível que volte. Mas eu quero falar de um assunto, apesar de estar tudo bem, quero falar de um assunto que eu já venho falando nas fases ruins, mas que, bom, é uma oportunidade, né? Teve a oportunidade de eu abordar isso agora, que não é o momento de treta, tá tudo, a galera tá feliz, esperando o próximo jogo, enfim, pelo menos até a próxima derrota. Mas o Dr. Lázaro, vice-presidente do Atlético, fez um comentário sobre ele ter trazido o Jair, ele ter descoberto o Jair, enfim, e um torcedor, que eu esqueci o nome, eu fiquei com o nome para falar aqui, mas esqueci, me desculpa, eu comento lá no Twitter, marcando o cara, fez um comentário muitíssimo pertinente, que é sobre o que eu sempre vinha falando aqui, né, da gente pedir para o presidente ir aos jogos, por exemplo. Tem acontecido isso, a galera tem criticado o Sete Câmara por não ir viajar com o time, a gente cobrar que o presidente responda, o presidente faça alguma coisa depois de derrota, enfim. E eu sempre falava isso, né? Não tem motivo para a gente pedir para o presidente atuar no futebol. E o Lázaro foi lá e respondeu o cara fez um comentário muitíssimo pertinente, e o Lázaro respondeu: mas tipo, você não sabe, a rede social dá o direito para virar especialista, enfim, sendo que ele também não deveria se vangloriar de ter descoberto o Jair, porque ele não é especialista em futebol e não deveria tratar desses assuntos. Bom, não tem problema nenhum, eu já critiquei o Lázaro por outros motivos, inclusive, aqui mesmo no Resenha da Massa. Sempre falei de forma genérica que dirigente tem que ser administrativo ou técnico. O administrativo cuida do clube, das finanças, assina os contratos, responde pelo clube, é administrativo. O cara que entende de futebol e que tem que mexer com o futebol é o técnico, é o diretor de futebol, é o próprio técnico, que a gente chama, o treinador, enfim, o gerente de futebol. Esses caras é que deveriam mesmo procurar jogadores, buscar jogadores e receber o mérito por isso. O mérito do dirigente administrativo, gestor, é trazer bons técnicos para o departamento de futebol. Bom, para não ficar tão assim só pro lado do Lázaro, eu quero trazer, como eu sempre faço aqui, e essa parte certamente vão falar que tá culpando a torcida. Não é. Eu estou aproveitando uma oportunidade numa fase que está tudo bem, na minha visão, para trazer a galera para pensar um pouco sobre o nosso papel, como eu sempre faço. Não é bater em torcida, nunca foi bater em torcida. Quando é culpa da torcida, eu falo abertamente. Não é esse caso. É assim, só tentar fazer a galera pensar como funciona esse nosso papel de monstro, né? Eu acho muito doido quando os caras falam: a torcida do Galo é um monstro e tal. Era um discurso, inclusive, bem usado pelo Calil, que é um cara populista, e todo mundo percebe isso. Quem não percebe, preste atenção. Então ele falava: a torcida é um monstro, tem que agradar o monstro e tal. Só que as nossas intervenções fazem isso funcionar, né? O discurso do Calil na época, o Twitter do Lázaro falando: eu descobri o Jair porque deu certo, né? O questionamento de várias pessoas sobre o comentário que ele fez é pertinente, e os que não deram certo, e quando você interferiu no futebol e não funcionou. Mas, por outro lado, a gente pede agora, terça-feira, a torcida, alguns reclamaram que o presidente não esteve com a delegação. E daí, velho? E daí? Se o presidente contratou um diretor de futebol suficiente para conduzir a equipe, conduzir todo o futebol do clube, ele não precisa mesmo. E é até bom que ele não participe de vestiário, de reuniões, enfim. Essa é a minha opinião. Exatamente por quê? Porque esses caras não vão aparecer quando não for um Jair. Mas aconteceu muita merda durante todos esses anos, de 2015 para cá, né? Demissão de técnico, contratação errada, técnico para tampar o buraco, demissão errada, enfim, tudo isso pela pressão da torcida, querendo agradar a torcida, querendo fazer o que a torcida está pedindo. Então, essa é uma oportunidade, um momento bom
para mostrar como é o papel do torcedor diante de dirigentes que também são torcedores e trabalham para agradar o torcedor. É isso, é quando o cara acerta uma, ele vai lá e fala, mas ninguém jamais saberá quem trouxe os ruins, os que não deram certo, os que estão gastando dinheiro e não estão sendo sequer usados, né? Dá certo por quê? Porque a torcida realmente acha que dirigente precisa entender de futebol, dirigente, gestor, né, do clube, precisa entender e se meter no futebol. E na minha opinião, o Atlético só está muito bem e espero que melhore para brigar por título brasileiro, campeonato brasileiro nos próximos anos, porque agora nós temos um diretor de futebol especialista em futebol. Então, quanto menos os outros superiores a ele, dirigentes, gestores do clube, interferirem no futebol, melhor. Então, independente de como você recebeu esse comentário do Lázaro, pensa que ele quis agradar o torcedor que acha que ele realmente precisa achar jogador, ele precisa captar jogador e não é função dele. Então, o nosso papel de monstro é exatamente proteger, pedir que o departamento de futebol seja cada vez mais especializado e cada vez menos interferência desses dirigentes gestores, para que eles façam a gestão correta e deixem o futebol com quem entende. As duas coisas são muito importantes. O trabalho deles como gestor é muito importante. O trabalho do futebol, que é o que nos interessa, deve ser tratado por pessoas especialistas no assunto. Então, para mim, como eu sempre venho falando isso, e estou usando esse vídeo para aproveitar essa oportunidade, o que talvez algumas pessoas nunca entendeu é exatamente isso. Para mim não é mérito nenhum, nem do Calil, nem do Sete Câmara, nem do Lázaro, nem do Daniel Nepomuceno, os sucessos, né, curtos ou sucessos pontuais no futebol, porque eles mexendo no futebol, inclusive o Calil, eles mexendo no futebol, erraram muito mais do que acertaram. E eles não deveriam ter feito isso. A gente pede isso, mas eles não deveriam ter feito isso. Só que, né, tem que atender o monstro. Então, para mim, esse não tem mérito no diretor, no vice-presidente do clube, achar um bom jogador. Deu certo porque ele falou, mas existem vários casos que deu errado e ele não vai falar. Ele vai pôr a culpa no inferior, né? No inferior que eu falo, no subordinado dele, vai pôr a culpa no técnico, no Marques, no Rui Costa. Quando não der certo, ele não vai vir para a rede social assumir. E ele não deveria mexer com isso. Então, bom, fica aí uma oportunidade de eu explicar, usei essa oportunidade, mas é bom a gente fazer essa autocrítica também, ficar pedindo dirigente, gestor para mexer com o futebol é errado. É errado, dá para esses caras a impressão de que, achando um Jair da vida, eles podem fazer a quantidade de merdas que eles fazem sem comentar. E não é porque o cara é ruim, não é porque o cara é mal intencionado, e eu não acho que seja o caso de nenhum deles. É porque a torcida é um monstro, a gente tem um poder gigantesco de fazer barulho, de incomodar, de pressionar esses caras, e eles tentando acertar se metem em assuntos que não são especialistas. É simples. Então a gente tem que ter um pouco de consciência na hora de cobrar. Eu sempre falo sobre isso. Cobrar tudo, reclamar de tudo, não ajuda em nada. Se a gente tiver mais consciência para cobrar, talvez não teria cometido alguns erros, o clube não teria cometido alguns erros, tentando nos dar uma resposta. E provavelmente se a gente começar a fazer isso de forma mais consciente agora, daqui pra frente essa boa fase vai continuar, e aí sim no futuro a gente pode pensar em brigar por Libertadores e Brasileiro, usando como referência os principais, os que a gente mais quer e os que são mais difíceis. Porque ficar todo ano recomeçando, o Rodrigo Santana e o Rui Costa tem 6 meses de clube e já estão dando algum resultado. Se der errado, se não ganhar a Sul-Americana, por exemplo, tem que ser mantido pelo profissionalismo, pela melhoria que eles estão fazendo, pelo que a gente já está vendo que evoluiu. E isso é um papel nosso também, né? Proteger o trabalho que está dando certo, mesmo que não dê resultado imediato. Enfim, espero que dê o resultado que a gente espera, que seja título. Mas é bom para dar uma conscientizada nesse nosso papel aí de monstro, do quanto que a gente cobra é atendido pelos caras e eles querem vir mostrar, olha que legal, eu achei um jogador bom. Enfim,
mas os erros são muito mais frequentes, recorrentes do que os acertos. Beleza, galera? Não some não e grande abraço.